Nesse vídeo de hoje eu vou estar falando sobre um assunto que durante muitos anos ele tomou conta do meu coração. Eu vou trazer um pouco do que eu estou lendo nesse livro maravilhoso aqui, O Código da Inteligência do Augusto Cury. Cury, né? Curry. Curry não é, né? Curry é na parte do MasterChef. Mas é um livro que ele me impactou em alguns fatores, ele me impactou um pouco da minha história e esse capítulo em específico até um pouco aqui incentivado pelo Elton Luiz, que é um amigo que eu tenho, um mentor sobre YouTube que eu tenho, e eu resolvi compartilhar com vocês. Eu tenho certeza que muitas pessoas passou pela mesma coisa que eu passei. Sabe aquela dificuldade na escola de às vezes pensar diferente, isso ser visto como algo ruim? Eu até na minha infância, eu fui chamado de burro na minha escola ali. A professora ligou para minha avó e falou assim: olha, seu filho é burro. No telefone fixo, não foi celular não, porque eu sou da década de 90, quase 80. E aí a minha avó, ela foi até a escola. Ela falou assim: olha, seu filho não sabe ler, não sabe escrever, ele só fica desenhando. E eu tinha uma mente que vagava. Mas era só porque eu tinha uma dificuldade em aprender da forma comum. Eu via a vida de uma outra forma. E é justamente isso que eu vou ler para você agora no livro, que o Augusto ele conta sobre algumas etapas aqui. E eu quero fazer uma reflexão com você em determinado momento. Eu quero saber o que vocês acham. Pode ser que você, assim como eu, também não se encaixou num primeiro momento, numa vida comum, numa profissão comum, numa escola comum. Beleza? Vamos ler o livro agora? Coloquei o meu óculos aqui, agora nós vamos começar aqui na parte do livro, tá bom? Aqui tem, esse aqui é o capítulo 16, é o sétimo código da inteligência, é o código da intuição criativa. Vou ler um pouquinho dessa primeira página só para contextualizar vocês. Ele fala o seguinte: o código da intuição criativa liberta o imaginário, expande a inventividade, produz novos conhecimentos, refina o olhar multifocal. Diante dos fenômenos físicos, psíquicos e sociais para vê-los sob múltiplos ângulos. É o código que alicerça o processo de observação, dedução, indução, raciocínio esquemático. Não é um código mágico ou supersticioso, mas nos faz ousar, arriscar, atrever. Aventurar nos anima a andar por trajetórias nunca antes traçadas, por aventuras nunca antes programadas. Basicamente, quando a gente analisa aqui, vou ler mais uma linha aqui, ó, que fala: esse código financia os insights. Sabe quando você fala assim, caramba, do nada, o famoso do nada, é esse código aqui. Os insights, as sacadas, as descobertas imediatas, os estalidos intelectuais. Ele nos dá subsídios para produzir soluções não vistas e saídas não enxergadas. Quando eu vejo isso aqui, pessoal, essa primeira etapa, hoje, cada vez mais na nossa sociedade, a gente tem parado de ser seres pensantes. A gente começa a seguir sempre um rito, a gente começa a seguir sempre porque falaram que é assim. E várias vezes aqui no livro ele fala um pouco sobre isso, que na escola, na faculdade, a gente é meio que obrigado a parar de pensar um pouco. A pessoa que sempre é privilegiada, a pessoa que sempre é vista como uma ótima aluna é quem tirou a melhor nota, quem decorou a matéria e conseguiu fazer o exercício. E quem pensa de uma forma completamente diferente, ou às vezes tem uma dificuldade em aprender, ou às vezes aprende de uma forma diferente, é visto como uma pessoa lá atrás, uma pessoa atrasada, com dificuldade de aprendizado e tudo mais. Então, quando a gente analisa essa etapa, várias vezes a gente tira a criatividade de nós mesmos para se encaixar em algum local, numa sociedade, algo nesse sentido. Eu no marketing, tem 13 anos, né, que eu estou no marketing digital, canal de YouTube uns 3 anos, mais ou menos, que eu pego firme, mas assim, com produtos digitais são 13 anos. E sempre, é impressionante quanto eu sempre fui para o lado contrário do mercado. E é justamente isso que eu vejo aqui. Eu sempre fui para o lado e falei assim, se todo mundo está fazendo isso aqui, eu tentava fazer diferente. Porque eu entendia que se todo mundo faz a mesma coisa, sei lá, para mim perde um pouco a graça. Entendeu? E aí, vamos lá. Eu vou ler agora essa outra etapa que fala o seguinte: nos primeiros 30 segundos de tensão, cometemos os maiores erros da nossa vida. A sabedoria
recomenda que quando somos contrariados, não deveríamos estar debaixo da ditadura da resposta, mas no oásis do silêncio. Isso daqui é uma coisa que eu tenho dificuldade, tive durante muito tempo, ainda tenho, que sempre quando a gente tem uma tensão, sempre quando a gente tem um problema, sempre quando a gente é questionado, nós queremos responder imediatamente. E tem uma grande diferença entre resposta e reação. Reação a gente não pensa. Sabe quando vê um mosquito na sua testa e você vem dar um tapa? Isso é reação. A resposta ela tem que ser pensada. Então sempre quando a gente é contrariado, sempre que a gente está num momento de tensão, a gente não deve simplesmente reagir àquela situação. Nós devemos simplesmente pensar sobre aquela situação. Tá? Então, assim, algo que eu vejo na minha vida, eu tenho dificuldade várias vezes com a minha noiva, quando, sabe, a gente às vezes está num momento assim que eu estou me sentindo tensionado de só entrar no oásis do silêncio. No oásis do silêncio. Certo? E aí agora, continuando aqui, ele fala o seguinte, vou passar mais uma página, deixa eu ver, nessa aqui mesmo que eu vou ler para vocês, nessa parte aqui que ele fala o seguinte: os melhores alunos no teatro social, a grande surpresa. Mas quem decifra a sua intuição criativa? Somos treinados para dar respostas fechadas, começando pelas provas escolares. Existe uma ideia acadêmica falsa sustentando que os melhores alunos são os que tiram as melhores notas, os que registram com mais exatidão as informações na prova. Essa frase dele é muito boa, vou ler para vocês. O conformista não batalha pelo que ama por medo da rejeição. Não expande seu espaço por medo da crítica. Prefere ser vítima a agente modificador da sua história. Prefere ser amante da segurança a parceiro do entusiasmo. Isso aqui, pessoal, a gente se conformar com a nossa vida, com como nós crescemos, com a nossa história, com aquilo que vivemos. Ah, não, porque eu nasci assim. Ah, porque eu sou assim, então eu vou morrer dessa forma, eu não vou melhorar. Ah, porque a minha família é de baixa renda, eu nunca vou melhorar isso, não tem como. Eu vou só me conformar que todos os dias eu tenho que entrar no ônibus, sair do ônibus. E eu sempre fui uma pessoa que eu chamo de improvável. Eu tenho um treinamento, eu tenho quase que uma faculdade não oficial. Meu sonho é ter uma faculdade de fato. Quem sabe um dia eu chego lá. Chama On Academy. E toda a história da On Academy, que é para quem quer começar na internet, fazer as primeiras vendas, aprender tráfego pago, como criar um produto e vender esse produto de uma maneira muito simples, com pouco investimento, toda a história, todo o enredo, toda a narrativa da On Academy é sobre o improvável. É sobre a pessoa que não aceita quando as pessoas falam, olha, é assim a vida. Não, não é assim a vida. Eu posso aceitar que ela é assim, mas eu posso mudar a minha realidade. Eu posso tentar um pouco mais. Eu posso me esforçar um pouco mais. Esse vídeo é sobre isso aqui. Se eu fosse uma pessoa conformista, eu iria continuar gravando vídeos sobre marketing digital, mostrando na tela. Se você entrar no meu canal, se você não é inscrito, você se inscreve, só para te avisar. Mas eu ia continuar gravando os vídeos que eu já gravo, onde eu mostro a tela do computador, vou subir uma campanha, tal coisa que eu faço há 13 anos. Esse é o primeiro vídeo que eu gravo nesse modelo e, sinceramente, é desconfortável. Eu fico assim, será que eu estou conseguindo passar a minha mensagem? Será que as pessoas vão me entender certo? E se esse vídeo fracassar? E se esse vídeo não der views? E se o meu canal, eu fico com 1000 pensamentos, mas eu falo assim, não, vamos fazer. É uma coisa boa para mim? Sim, porque eu estou me desenvolvendo em outras áreas. É uma boa para quem vai assistir esse vídeo? Sim, então vale a pena. Se é bom para mim e bom para os outros, não tenho o que discutir. Beleza? E ele fala, esse conceito pode ser uma verdade para os anais da escola clássica, mas não para a escola da existência, a escola social. Os melhores alunos no teatro social são os que aprendem a decifrar intuitivamente os códigos da inteligência. São os que expressam seus pensamentos, ousam, criam, inventam, imaginam. São os que caem, levantam e não desistem de caminhar. São os que encantam, envolvem, lideram.
Um dia desses, uma das minhas filhas me disse em que sua escola os alunos são classificados pelas notas. E o que é pior, na porta da classe fica fixada a lista de classificação. Fico pensando no conflito que a escola causa nos alunos que estão nos últimos lugares. Como relatei no livro Nunca Desista dos Seus Sonhos, quando estava no ensino médio, minha nota era a segunda da classe, só que de baixo para cima. Ninguém apostava em mim. Ninguém acreditava que eu faria uma universidade ou que me tornaria alguém. Eu dava motivos de sobra para pensar em si. Além de minhas notas serem péssimas, não anotava nada que os meus professores transmitiam em sala de aula. Acho que tive apenas um caderno nos 3 anos de ensino médio. Vivia alienado. Nem os botões da minha camisa eu abotoava certo. Era um especialista em viajar em minha mente e produzir ideias desconectadas com a sala de aula. Mas tinha um sonho: fazer medicina e ser um cientista. Parecia um delírio para muitos, mas quando os sonhos são projetos de vida, eles mudam nossa história. Quando os sonhos são apenas desejos superficiais de mudança, não tem impacto em nossa história. E aí tem uma frase, uma citação aqui. O tempo é o melhor remédio para aproximar os que se odeiam e distanciar os que se amam. Dependendo de como lidamos com o tempo, ele será um grande amigo ou um grande inimigo. Isso aqui é muito forte, porque à medida que a gente lida com o nosso tempo, tanto na escola, faculdade, na vida como um todo, eu estava numa reunião com amigos essa semana, são 4 amigos que a gente sempre se encontra para falar sobre a vida, falar sobre casamento, falar sobre negócios, falar sobre tudo. É um momento à mesa de comunhão. E aí a gente estava falando sobre isso aqui. Olhando para o último encontro nosso, foi há 5 meses atrás, porque eu fiquei 3 meses na Argentina e voltei, acho que 4, 5 meses. E aí a gente, olhando alguns pontos que a gente chegou à conclusão que não evoluiu. Em 4 a 5 meses, é como se a gente não tivesse feito nenhum progresso, como se a gente não tivesse evoluído nada. E pensa você olhar para a sua vida e passar 3 anos e você falar assim: caramba, eu não li um livro. Eu queria ganhar um pouquinho a mais para dar um sustento melhor para minha família, mas eu não fiz nada, eu não tentei nada, eu não estudei nada. Eu não ousei nada, eu não sonhei nem um pouquinho a mais, mesmo que você fracasse, mesmo que você erre, mesmo que você perca dinheiro momentâneo. Mas pega R$500, R$300, R$1.000 que seja, investe ali, guarda devagarzinho, R$30 por semana, R$20 por semana, investe num novo negócio, numa revenda de produto. Quer entrar no digital? Vai lá na One Academy, que é um modelo institucional, onde você tem todas as aulas, suporte e tal. Não, eu quero ir para o mundo físico. Beleza, vai para o mundo físico, vai revender algum produto. Erra um pouquinho mais. Tenta um pouquinho mais. Porque são esses pequenos detalhes que quando a gente olha para trás, a gente fala assim: pelo menos eu tentei, né? Eu não fiquei parado esperando que as coisas iriam acontecer. E aí, continuando aqui, ele fala: aprendi a fazer a mesa redonda do eu. Mesa redonda do eu. Pensa você em volta de uma mesa, só você. Todas as suas fases, todos os seus temperamentos. O dia que você acorda triste, o dia que você acorda feliz, o dia que você está animado, motivado e o dia que você desiste. Pensa uma mesa redonda, só você em volta dela. Reuni-me intuitivamente com meu desleixo, alienação, falta de concentração, baixa autoestima, sentimento de incapacidade. Repensei a minha história, reinventei minha trajetória. A mesa redonda do eu me fez gestor do meu intelecto e me levou a unir o fenômeno do sonho com o fenômeno da disciplina, do treinamento, da transpiração. Fiz uma excelente descoberta. Descobri que os sonhos sem treinamento produzem pessoas frustradas e que treinamento sem sonhos produz pessoas autômatas que obedecem a ordens e não pensam. Olha isso. Ele se reuniu com ele mesmo,
ele viu as falhas dele, repensou toda a história e começou a reinventar a trajetória dele. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que se eu quero me tornar uma pessoa mais sábia, mais intelectual, não adianta eu ficar vendo TikTok e Instagram. Não adianta eu ficar lendo livro de ficção, às vezes, determinado assunto. Não adianta eu ler os mesmos livros, eu conviver com as mesmas pessoas, eu estudar as mesmas coisas, eu assistir os mesmos seriados. Se eu quero, de fato, eu tenho um sonho e eu quero, de fato, chegar nesse sonho, existe dois tipos de pessoa. Existe o primeiro lado, que é a pessoa que sonha demais e não tem disciplina nenhuma. O que acontece é que daqui a um ano a gente sabe o que acontece. Você acorda do sonho e está no mesmo lugar e nada mudou, porque sem disciplina, sem força de vontade. Eu costumo falar que é um desejo ardente, tem que ser um desejo ardente. Sabe quando você está afim de comer um chocolate e parece que você não para por nada enquanto esse chocolate está na sua mesa? Você liga para uma tia e fala, não tem um chocolate aí? Não, nossa, dá R$2 aí e tal. Você fica naquela vontade, naquela fissura. Esse sonho ele tem que ser um desejo ardente, porque se ele não é ardente, passou uma semana, você esqueceu dele. Na primeira dificuldade, você fala, eu não vou passar nessa montanha aqui porque ela é muito difícil. E a segunda etapa é que uma pessoa que ela começa a lidar com essa disciplina e ela tem essa força de vontade de aprender tudo, mas ela não tem um sonho, ela vira um robô. Ela é uma ótima mão de obra, mas ela não tem sonho, ela não tem sentimento. Então existem esses dois lados, e se a gente não juntar o lado do sonho com o lado de fato de executar, de buscar ser aquele profissional, aquela pessoa, não vai. Não vai. E aí eu te pergunto, o que você tem feito com a sua vida, com o seu sonho? Qual foi a última vez que você teve uma mesa redonda com você? Para se questionar, para mudar a sua realidade. Porque às vezes a única coisa que está faltando para você hoje é o querer. Não é sobre saber, não é se posso ou não posso, é sobre o querer. Se eu quero gravar um vídeo nesse formato, eu não sabia como fazer, eu não tinha a mínima ideia se eu conseguiria fazer, se eu conseguiria falar aquilo que eu penso. Eu só queria muito e eu vim e gravei. Espero que de alguma forma esse vídeo abençoe a sua vida. E para finalizar aqui, para você entender o final desse enredo, dessa história, comecei a estudar mais de 12 horas por dia para entrar na faculdade de medicina. O inacreditável aconteceu, passei no vestibular. Desejei não ser um médico comum. Não queria apenas atender as doenças cardíacas, pulmonares, hepáticas, mas também como os pacientes pensavam. Desenvolviam sua personalidade, construíam suas zonas de conflito, construíam suas fobias, sua ansiedade, seu humor depressivo. Como desesperado, queria saber por que algumas pessoas saíam do rol dos comuns e produziam um fantástico mundo das ideias. Lembra que eu acabei de falar que quando a gente começa a ter um desejo ardente, ele falou como um desesperado. Sabe quando você está desesperado por algo, que você procura de um lado, você pede ajuda para o outro, você vai atrás de outra coisa, mas você vai conseguir aquilo. Pensava, escrevia, refletia. Acumulava cadernos e mais cadernos em uma era em que havia poucos computadores. No 6º ano de medicina, passava mais de 4 horas no diretório acadêmico, escrevendo em minha velha máquina sobre psicologia e filosofia da mente. Parecia loucura, mas eu havia libertado o pensamento multiangular. Não conseguia deixar de criar, construir, imaginar. E aqui uma última frase. Os professores são profissionais mais importantes do que psiquiatras e juízes. Lavram os solos da inteligência dos alunos para que não adoeçam e não sejam tratados pelos psiquiatras, para que não cometam crimes e não sejam julgados pelos juízes. Isso aqui, para mim, que estou no modelo de educação, tanto falando com vocês aqui, como ensinando na On Academy,
eu sempre tenho que pensar sobre isso. Não dou aula para ensino médio, nem ensino fundamental, mas como um educador eu tenho uma grande responsabilidade de como eu moldo aquela pessoa em determinado assunto, em determinada questão que a gente está desenvolvendo naquela hora. E você, com certeza, você é professor de uma pessoa próxima de você, de um filho, de um sobrinho, de um irmão mais novo. Então, a gente pode desenvolver essa pessoa para que ela não precise de um psiquiatra ou de um juiz. Vai depender do Código da Inteligência, que é esse livro, que eu até vou deixar o link na descrição, caso alguém queira comprar um livro muito bom mesmo, muito bom. Independente do que você está passando, ele vai te ajudar muito em várias áreas, sabe? Então, todos os dias a gente tem um poder de fazer a diferença de alguma forma na nossa vida ou na vida do nosso irmão. Então, esse vídeo aqui não é sobre o livro apenas, é sobre o encontro meu e seu que está do outro lado. Eu espero que essa reflexão, eu espero que contar um pouco da minha história, ler um pouco desse livro, possa te ajudar a ser um pouquinho melhor, a trazer uma outra perspectiva, a voltar a sonhar, buscar de fato mudar a sua realidade. Ser uma pessoa disciplinada, mas com sonhos. Ser uma pessoa com sonhos, mas disciplinada. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário. Fiquem com Deus, Rodrigo Thanos aqui. Fui!